Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista. Nós estamos estudando o módulo de Eclesiologia, a doutrina da Igreja. A última aula que nós tivemos, nós começamos a falar sobre as ordenanças da Igreja. E nós falamos uma introdução sobre ordenanças e fomos mais a fundo sobre o batismo. E hoje nós vamos falar sobre a segunda ordenança de Jesus à igreja, que é a ceia do Senhor. Então, vamos lá. Questões introdutórias apenas para a gente entrar nesse assunto. A origem da ceia do Senhor está na última ceia que Jesus teve com seus discípulos na noite anterior à sua morte. Sobre ela lemos nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Cada um desses textos descreve Jesus dando graças ou abençoando o pão e o vinho e distribuindo aos seus discípulos, dizendo que o pão era o seu corpo e o vinho do cálice, o sangue da aliança ou da nova aliança. Então, eu creio que aí está bem claro, Jesus ele estabelece a ceia na véspera da sua crucificação. Ele está na Páscoa judaica com seus discípulos, todos os elementos daquela cerimônia hebraica, eles estão ali sobre a mesa, e Jesus se utiliza de dois desses elementos: o pão, que era o pão ázimo, ou pão sem fermento, e o vinho. E ele então, a partir desses elementos, ele estabelece a Páscoa cristã, ou a ceia do Senhor. Então, esse memorial, ele não foi instituído pela igreja ao longo dos anos, como algumas pessoas sugerem, mas foi o próprio Cristo, cabeça da igreja, que estabeleceu a ceia. E ele ordena que façam isso todas as vezes que comerem do pão e beberem do vinho, em memória dele. Então vamos ler os textos principais sobre a ceia do Senhor, que talvez, se você já é cristão, já frequenta alguma igreja, você já deve conhecer bem. Diz assim Mateus 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então aí está a descrição do evangelista Mateus, e agora nós vamos ver a descrição do apóstolo Paulo. Paulo não estava presente no cenáculo naquela ceia de Jesus com os discípulos, mas é bem provável que Paulo recebera esse ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo, como ele vai dizer aí no texto de 1 aos Coríntios 11. Ele diz assim: pois recebi do Senhor. Então, ele diz isso, ele recebeu do Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Algumas questões agora teológicas, em termos de definição. Nós vamos olhar para esses textos
sobre a ceia, que são as bases bíblicas, ao longo desse estudo, mas vamos agora observar algumas definições. Erickson, ele diz assim: enquanto o batismo é o rito de iniciação, nós vimos isso na aula anterior, se você não assistiu, acompanhe lá. O batismo é a entrada na vida cristã. Basicamente é o início da nossa caminhada com Jesus, a nossa identificação com o Senhor. Então é um rito de iniciação. E o batismo ele é realizado, desde que ele seja o batismo bíblico, que nós vimos também na aula passada, ele deve ser realizado uma só vez. Já a ceia, ela é um rito contínuo da igreja. Se o batismo ele é único, a ceia ele é um rito contínuo da igreja visível. Ela pode ser definida em caráter preliminar como um rito que Jesus Cristo mesmo estabeleceu para a igreja, para que ela praticasse em comemoração à sua morte. Gruden, ele diz assim: ceia do Senhor, a ordenança que deve ser celebrada várias vezes por toda a nossa vida cristã como sinal da permanência na comunhão com Cristo. Gruden, ele ressalta aquilo que o Erickson disse, que a ceia do Senhor é uma cerimônia que ela deve ser realizada várias vezes na vida da igreja. A Bíblia não estabelece quantas vezes, a frequência que nós devemos observar a ceia, mas deve ser numa frequência em que nós tenhamos vívida a nossa memória naquilo que a ceia significa, que o corpo de Cristo esteja constantemente praticando. Aqui na nossa igreja, nós celebramos a ceia uma vez por mês, no mínimo, porque ela é uma ordenança que ela deve ser contínua e como um sinal da nossa permanência na comunhão com Jesus Cristo. A instituição da ceia deve ser observada até que Cristo retorne, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, até que Ele venha, até que Jesus Cristo retorne a esse mundo para buscar a sua igreja. Nós devemos celebrar a ceia do Senhor de uma maneira constante, até porque a ceia do Senhor, nós vamos ver, ela representa esse grande banquete que os remidos participarão quando Cristo retornar. John MacArthur, ele diz assim: a ceia do Senhor era constantemente celebrada pela igreja primitiva. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, quando ali é narrado o início da igreja de Cristo, nós somos informados de que os irmãos perseveravam no partir do pão. Atos 2:42 fala isso. Então era uma cerimônia, um rito que eles observavam constantemente. O partir do pão é uma referência ao memorial da ceia, que era realizado juntamente com uma refeição fraterna, conhecida posteriormente como festa do amor ou festa Agape, ou como alguns chamam, ágape. Lá no Novo Testamento, no primeiro século, a igreja cristã ela se reunia, os irmãos cultuavam a Deus, louvavam ao Senhor, ouviam a palavra e eles tomavam uma refeição juntos, que era essa festa do amor. E nessa refeição eles celebravam a ceia do Senhor, ok? Vamos em frente. Agora nós vamos ver sobre as principais posições a respeito da ceia do Senhor. E a pergunta aqui que nós vamos fazer é a seguinte: em que sentido o Senhor Jesus está presente na ceia, principalmente nos elementos? Nós já vimos que os dois elementos que compõem a ceia são pão e cálice, respectivamente. Nós vamos ver aqui algumas posições teológicas que foram propostas e adotadas ao longo dos anos na história da igreja, e vamos ver
como essas posições entendem a presença de Cristo nesses elementos, ou na cerimônia da ceia. E a primeira posição que nós vamos ver é aquela que a Igreja Católica se utiliza, observa até hoje, ok? Que é a doutrina da transubstanciação. Essa doutrina ela é uma posição oficial da Igreja Católica Romana desde o Concílio de Trento, em 1545 a 1563, que nós tivemos ali, então, esse concílio sendo realizado. É também chamado Concílio de Contra-Reforma, porque ele foi estabelecido para combater, basicamente, os ideais da Reforma Protestante, ok? A Igreja Católica Romana ensina que, no momento da consagração dos elementos, o pão e o conteúdo do cálice transformam-se literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Olha só o que o Erickson diz aí. Quando o sacerdote oficiante consagra os elementos, então ele pega a hóstia, ele pega a taça com o vinho. Esse sacerdote reconhecidamente consagrado pela Igreja Católica, ou seja, um padre, um bispo, um cardeal, alguém que é representante da Santa Sé. Ele, na missa, ele faz o seu papel de oficiante. Quando ele levanta esses elementos, há uma adoração e há também uma oração, uma consagração deles. E nesse momento é que os elementos, eles sofrem uma mudança metafísica. Os elementos se transformam na carne, literalmente, e no sangue de Jesus. As substâncias do pão e vinho, o que de fato são, transformam-se respectivamente na carne e no sangue de Cristo. Note que o que muda é a substância ou essência, não os acidentes. Assim, o pão mantém a forma, a textura e o sabor do pão, mas Cristo por inteiro está plenamente presente em cada uma das partículas da hóstia. Todos os que participam da ceia do Senhor ou da Santa Eucaristia, como é denominada, ingerem literalmente o corpo físico e o sangue de Cristo. Então aqui uma observação que o Erickson faz. No catolicismo se diz que a essência, a substância que muda, o acidente não. Ou seja, continua o pão e o vinho tendo sabor de pão e vinho, textura de pão e vinho, forma, mas a substância muda. Cristo, ele se torna presente em cada partícula da hóstia, de forma que alguém que ingere a hóstia dentro do catolicismo, se pensa que está comendo da própria carne de Jesus. Olha só, sem a administração do sacerdote oficialmente ordenado para consagrar a hóstia, os elementos permanecem meros pão e vinho. É um puro sacerdotalismo. Por isso que dentro do catolicismo é necessário ter um sacerdote, ter uma paróquia em tudo quanto é lugar. Se não tiver a presença de um sacerdote, não pode ter Eucaristia, não pode ter ceia. Por quê? Pela simples razão de que dentro da doutrina católica é o sacerdote na consagração dos elementos que torna então a mudança possível do pão e do cálice em sangue e carne de Cristo. E então por isso nós vemos um sacerdotalismo muito forte na Igreja Católica. A figura do padre e do sacerdote
é uma figura imprescindível. Sem contar que o cálice não pode ser de uso dos leigos, ou seja, do povo, para não se correr o risco de derrubar, entre aspas, o sangue de Cristo e cometer assim algum sacrilégio. E se crê que cada partícula do pão há de modo completo a carne, o sangue, a alma e a divindade de Cristo, o que dispensa o cálice para o povo, conforme disse Lutero em sua obra do cativeiro babilônico da igreja. Lutero era um monge agostiniano e ele sabe bem o significado desse dogma católico. É muito comum vocês verem em igrejas católicas que os leigos eles não tomam aquele cálice, o vinho que está dentro daquela taça. Quem geralmente toma do vinho é só o sacerdote. O povo come apenas da hóstia, porque subentende-se que na hóstia está a carne e o sangue, é o Jesus, Cristo completo, a alma de Cristo e também a divindade de Cristo na hóstia. Esse pensamento diz assim: o segundo princípio importante da concepção católica é de que a ceia do Senhor abrange um ato sacrificial. Prestem bem atenção nisso. Na missa, um sacrifício real é novamente oferecido por Cristo em favor dos adoradores. É um sacrifício no mesmo sentido em que foi a crucificação. Se a hóstia e o cálice se transformam em carne e sangue, literalmente, então se crê na mentalidade católica que na missa há de novo um sacrifício de Cristo pelos adoradores, pelos participantes da Eucaristia. É como se Jesus fosse sacrificado todo domingo, ou todo dia de missa que há a celebração da Eucaristia. E é um sacrifício que eles entendem no mesmo sentido de Jesus na crucificação. O que aconteceu com Jesus na cruz acontece na mentalidade católica em toda a missa onde se realiza a Santa Eucaristia, conforme eles dizem. Olha só o que diz a Gruden, usando um comentarista aí. A Santa Missa, essa daqui é uma exposição de um livro de um católico, ok? Então diz assim: a Santa Missa é um sacrifício verdadeiro e adequado. É um sacrifício real, adequado, porque é como se Cristo estivesse morrendo de novo. O propósito do sacrifício é o mesmo no sacrifício da missa e no sacrifício da cruz. Em primeiro lugar, a glorificação de Deus, e em segundo lugar, a expiação, a ação de graças e a súplica. Como sacrifício propiciatório, ou seja, um sacrifício de sangue que cobre os pecados, o sacrifício da missa efetua a remissão de pecados e do castigo pelos pecados como sacrifício de súplica. Ele executa a concessão de dons naturais e sobrenaturais. O sacrifício eucarístico da propiciação não pode, como afirmou claramente o Concílio de Trento, ser oferecido somente pelos vivos, mas também pelas pobres almas no purgatório. Notem que são trechos de comentários de teólogos católicos, de documentos da Igreja Católica. O que é importante aqui frisar é esse aspecto no pensamento do catolicismo de que a missa é de fato um sacrifício de Jesus na hora da Eucaristia. Toda missa se repete um sacrifício de Jesus. É como se ele sofresse tudo de novo.
É Cristo morrendo a cada missa. Esse que é o sentido aí. Eles colocam a Eucaristia no mesmo nível que o que Jesus realizou no Calvário, para vocês entenderem. Seguindo em frente, agora nós vamos ver algumas refutações, algumas propostas de nós combatermos esse dogma da missa e da transubstanciação, a ceia na mentalidade católica. Olha só o que diz Wayne Grudem. Em resposta ao ensino católico sobre a ceia do Senhor, devemos dizer que, em primeiro lugar, ele não consegue reconhecer o caráter simbólico das afirmações de Jesus quando declarou: "Esse é o meu corpo", ou "Esse é o meu sangue". Jesus falou de modo simbólico, muitas vezes ao falar de si mesmo. Ele disse, por exemplo: "Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eu sou o pão que desceu do céu". De modo parecido, quando Jesus diz "Esse é o meu corpo", ele expressa isso de modo metafórico, simbólico, alegórico, não real, físico ou literal. Percebe-se aí o que Grudem está dizendo, que dentro da posição católica, quando eles dizem que Jesus está falando que o pão e o cálice realmente são a carne e o sangue de Cristo, porque Jesus diz: "Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue". Então, na mentalidade católica se diz que é literalmente. Grudem está dizendo que Jesus ele sempre usou, ou por várias vezes ele usou, linguagem alegórica, metafórica. E são figuras de linguagem que apontam para uma realidade espiritual, para um significado maior. Então, quando ele fala, por exemplo, "Eu sou a videira verdadeira", ele está falando de uma lição espiritual. Ele não está dizendo literalmente que ele é uma videira, um pé de uva. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele fala "Eu sou a porta", ele não está falando, obviamente, que ele é uma porta literal. Tem um texto lá em João que é dito, o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: "Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, não terá parte de mim". Ali Jesus, na verdade, ele ainda nem tinha estabelecido a ceia, que ele vai estabelecer mais para frente. Ali ele está falando da vida dele, da vida eterna que ele oferece, do sacrifício que ele realizaria na cruz, e quem cresce nele seria salvo. Então, ele não está falando literalmente quem comer da carne, quem beber do sangue. Ali ele está falando de uma maneira metafórica, do sacrifício dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que nos traz vida. O que o pão faz? O pão físico faz com o corpo? Alimenta, traz vida. Da mesma forma, Cristo, espiritualmente falando, ele nos traz a salvação, a vida eterna. Então, Jesus ele fala, quando ele usa os elementos, "Este é o meu corpo e esse é o meu sangue", ele está falando de uma maneira simbólica, não literal. E no catolicismo eles interpretam de uma maneira literal. É pão e é vinho, mas eles creem nessa mudança nos elementos, que se tornam a carne e o sangue de Cristo. Uma outra coisa aí. Na verdade, enquanto estava assentado com seus discípulos, segurando o pão, notem esse pensamento aqui, é até uma questão lógica. Quando Jesus estava no cenáculo com seus discípulos, que ele estabelece a ceia, então ele segura o pão, parte o pão, dá graças. Ele estava com o pão na sua mão, de forma distinta do seu corpo. O pão era um elemento. O seu corpo estava à parte desse pão. Isso foi evidente para os seus discípulos. Eles naturalmente tinham entendido a frase de Jesus de modo simbólico, porque o corpo de Cristo literal estava segurando o pão. O pão não se tornou parte do corpo de Cristo ou o corpo de Cristo ali.
extensão do corpo de Cristo, literalmente. Semelhantemente, quando Jesus disse, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Com certeza, ele não quis dizer que o cálice era realmente a nova aliança, mas o cálice representava a nova aliança. Notaram aí? Jesus ele fala da nova aliança. A nova aliança, ela é muito maior do que a simbologia do cálice, do que o próprio cálice em si. Jesus é o sangue de Jesus, Jesus é o mediador da nova aliança, e o cálice, ele traz essa simbologia, ele é símbolo da nova aliança e não a própria nova aliança em si, mas é algo então simbólico, ok? E não literal. John Frame ele diz assim: quando Jesus disse aos seus discípulos, "Este é o meu corpo", ele não quis dizer literalmente, pois o seu corpo literal estava atrás da mesa, não sobre ela. Em vez disso, o que ele simplesmente quis dizer foi que o pão e o vinho representam o seu corpo e sangue. É como um professor que aponta para um mapa e diz: esta é a França. Ele não está afirmando que o mapa é literalmente a França, mas que a imagem a representa. Olha aí, muitos exemplos aí que a gente tem trazido para os irmãos, para ficar muito claro a nossa abordagem e também uma refutação ao pensamento católico. Quando Jesus disse, "Isso é o meu corpo", a Bíblia diz que ele tomou um pão. Nessa ocasião, o corpo real de Cristo segurava o pão em vez de integrá-lo. Uma coisa é o corpo de Cristo, a coisa era o pão, quando Jesus estabeleceu a ceia. Apesar da onipresença divina, o corpo de Cristo foi elevado aos céus. E haverá uma presença corporal de Jesus na terra apenas na segunda vinda, de modo que seu corpo não está presente na terra no momento da ceia. Essa é uma verdade bíblica. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou de forma corpórea, com um corpo glorificado. Corpo este que é considerado as primícias que Paulo diz da ressurreição futura dos crentes. Ou seja, nós vamos ressuscitar, ou nós seremos ressuscitados com um corpo parecido com o do Senhor, um corpo glorioso. Jesus ele ressuscitou com esse corpo glorioso. E o corpo de Jesus, hoje em dia, está à direita de Deus Pai. Ele é onipresente, ele é Deus, mas ele mantém a sua humanidade. E como ser humano e como homem, ele está à direita de Deus Pai. E ele só vai voltar de forma corpórea, gloriosa, na sua segunda vinda. Ele não está com o seu corpo no céu e na ceia ao mesmo tempo. Não, só no céu. Porque o corpo, ele é limitado a um espaço e tempo. Como Deus, Jesus, a pessoa de Cristo, é difícil a gente explicar isso, mas a pessoa de Cristo é uma pessoa divina e humana, depois que ele se encarnou. E ele mantém isso, até hoje e eternamente. Então, como humano, o corpo o limita. Ele não pode estar à direita de Deus Pai e ao mesmo tempo na ceia. Corporeamente eu estou falando, ok? Questão física. Estou falando a questão da onipresença de Jesus. Vamos em frente. No entanto, o erro mais sério nessa visão da transubstanciação é que ela representa a Santa Ceia como um sacrifício contínuo na missa. A Bíblia é clara ao afirmar que não há sacrifício contínuo, nem pode haver. A expiação de Jesus é definitiva e completa. Não há outro sacrifício pelos pecados. Não precisa de continuação, repetição ou suplementação, diz Frame. Biblicamente, o sacrifício de Jesus foi único, perfeito,
eterno e suficiente. Se o sacrifício de Jesus foi perfeito, não precisa de suplementação, não precisa ser complementado. Ele é único, ele é eterno e ele é suficiente para tirar o meu e o seu pecado, para fazer expiação dos nossos pecados. Jesus precisou morrer uma vez só. Esse sacrifício, então, é suficiente para nós. Ele não se repete, como a mentalidade da missa diz, a cada Eucaristia, onde o pão se transforma em carne e o vinho em sangue. Olha o texto de Hebreus, capítulo 9. Não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quer texto mais claro que esse de Hebreus? No Antigo Testamento, sim, repetia-se os sacrifícios. Eles eram repetidos, porque eles eram sombras. Eles eram símbolos do sacrifício único, perfeito e suficiente de Jesus Cristo. Quando veio o sacrifício verdadeiro, perfeito, o antítipo, o tipo, ele ficou em desuso, ele caducou. Ele não é mais observado, esse sacrifício contínuo lá dos sacerdotes levitas do Antigo Testamento. Então a gente não observa mais esses sacrifícios do Antigo Testamento, porque o sacrifício de Cristo, ele é único e ele é o sacrifício perfeito e todos os outros apontavam para ele. Não faz mais sentido hoje, na nova aliança, haver uma repetição de sacrifícios. Até porque o texto bíblico diz que ele morreu, se sacrificou uma única vez e não precisa mais, porque o sacrifício dele é suficiente. Olha só o que diz aí Gruden. Quando percebemos que o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados foi terminado e completo, lembram lá de João 19:30, quando Jesus na cruz ele diz: está consumado, ou seja, está pago. Quando ele fala isso, é um pagamento único e que saldou, que quitou toda a nossa dívida de uma vez por todas. Está pago, está consumado naquele único sacrifício. Isso nos dá a garantia de que todos os nossos pecados foram perdoados e que não resta nenhum outro tipo de sacrifício a ser pago. A ideia de uma continuação de sacrifício de Cristo destrói essa garantia de que o pagamento foi feito por Cristo e aceito por Deus Pai, e de que agora não há mais condenação, como diz Romanos 8:1, pendente para nós. Não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Já foi tudo pago. Não precisa ficar todo domingo repetindo. Não. A ceia, ela só simboliza aquilo que Jesus já fez. É um memorial, como nós vamos ver na próxima aula que nós vamos dar sequência. Esse ensino sobre a ordenança da ceia do Senhor. Até que a gente deu uma introdução sobre a ordenança da ceia, definições, e entramos sobre essa posição da Igreja Católica e fizemos uma refutação bíblica a essa posição. Agora eu aguardo você para a próxima aula, onde nós vamos ver as outras posições, inclusive a posição mais razoável, bíblica, e dentre outras coisas que nós vamos estudar, tá ok? Então aguardo por você na próxima aula, um grande abraço.